Então, vamos começar essa nona aula dando prosseguimento ao pensamento de Hans Jonas, né? Então, nós havíamos visto na primeira aula o princípio vida, que é a proposta filosófica, da abordagem filosófica da biologia que ele faz, num estudo sobre a vida, cujo a principal ideia é a ideia que ser é tempo, né? Que o ser é processo, o ser é a própria temporalidade, o ser se dá na temporalidade, o ser vivo é esse ente que está sempre voltado para o futuro, né? Sempre em atividade, com a finalidade de se manter no momento seguinte, né? Conforme a gente pensou, conforme a gente falou na primeira aula. Na segunda aula, a gente abordou a filosofia da técnica, mostrando não só o pensamento de Jonas, mas de outros 3 autores contemporâneos, mostrando que todos esses autores que eu falei convergem para a problemática da técnica, apontando principalmente a questão do esquecimento do ser, que a técnica esquece o ser dos entes, nivela o ser só pelo conteúdo material dele, né? Homogeneiza toda a diversidade da natureza em matéria-prima para a benfeitoria humana, vamos dizer assim, para a manipulação humana. Jonas ressalta com bastante veemência o fato, né, que é uma mudança de paradigma, né, que com a técnica moderna o poder da ação humana se ampliou extraordinariamente e por isso ele se torna responsável também pela natureza, porque ele é capaz de destruí-la com as ações técnico-científicas, tá? Então, assim, a ação técnica tem que ressaltar que Jonas não é tecnofóbico, ele não é contra a tecnologia, mas ele considera que a tecnologia tem que passar por um crivo ético como todas as áreas outras humanas, entendeu? A ciência e a tecnologia não são neutras, né? Elas não são uma ilha ética, né? Uma bolha ética que não precisa da nossa avaliação, né? Nosso crivo, né? É preciso, então, dar esses limites à atividade científica e tecnológica, em muitos sentidos, né? Que a gente ainda vai abordar um pouco, tá? Então, diante desses 2 aspectos, né? Dessa filosofia da biologia que resgata a noção da unidade psicofísica, que refuta o dualismo cartesiano, que é absolutamente artificial, que não encontra correspondência com a realidade, né? Porque nos seres humanos a resistência e a res cogitans, elas estão nos seres vivos, né? A gente pode estender já de um modo geral, falando sem muita preocupação, que essas 2 substâncias elas estão inseparavelmente ligadas, amalgamadas, né? E quando há o desligamento de uma de outra, a morte ocorre e aí não tem mais ser vivo, só resta a resistência que se confunde com a matéria da natureza, certo? Tudo bem até aqui? Passar abaixo? Bom, então, hoje eu vou tentar falar sem ler, só vou seguir o esquema. Então, esse mais ou menos é o roteiro que eu vou apresentar. Então, como eu tinha falado, o princípio vida e o princípio responsabilidade são 2 princípios metafísicos, 2 princípios filosóficos, né? Metafísicos, ontológicos, que vão dar sustentação, fundamentação ética, fundamentação filosófica para a proposta ética do Jonas, que a maioria das pessoas chama de ética da responsabilidade, mas o próprio Jonas chamou de ética do futuro, tá? Só um esclarecimento, essa ética do futuro não é uma ética que diz como as pessoas do futuro devem se comportar, mas é uma ética que tem a preocupação com a manutenção da possibilidade de futuro. O desejo da ética de Jonas é que não fechemos por nossa ação desmedida da técnica, a nossa ação técnica desmedida, essa abertura para o futuro, que sempre caracterizou os seres vivos, né? Mas que, se nós continuarmos, né, com a devastação da natureza, a poluição, né, e toda a má distribuição de renda, etc., 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 todo esse quadro de desigualdade, de miséria humana, né, que ainda convive, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, né, que ainda existe em muitos lugares, que a tecnologia não se desenvolveu homogeneamente no planeta, em algumas áreas ela se desenvolveu muito mais, em outras ela está atrasadíssima, certo? Então, é nesse panorama então, que vai surgir a ideia do princípio de responsabilidade. Tá? Então, o Jonas parte do princípio de que a responsabilidade decorre do poder causal. Né? Isso é o ponto pacífico, todo mundo entende isso, né?
Então, mesmo quando uma pessoa provoca dano a alguém sem intenção, ela é responsável pelos prejuízos advindos daquele ato, né? Ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos atos mais irresponsáveis, né? Quando você causa um prejuízo a alguém sem querer, você é responsável por aquilo, mesmo que você, digamos assim, não tenha culpa, né? Não tem dolo, mas é responsável de toda forma, certo? Então, toda ação humana vai provocar coisas, né? O problema da ação técnica contemporânea é que ela pode provocar muitas coisas, inumeráveis coisas, coisas inauditas, inéditas, né? Que a gente não tem a menor ideia do que pode, aonde isso pode levar. E Jonas se pergunta sempre se a gente tem o direito de arriscar o nosso futuro e o futuro da nossa espécie e de toda a biosfera, né? Nesse sentido, por causa desse comportamento, tá? Desse comportamento. Quando eu digo esse comportamento, é esse comportamento que acredita que o progresso é sempre bom, acredita na utopia do progresso, né? Que sempre o que vem depois é melhor do que o que existia antes. E essa ideia, ela prepondera desde Francis Bacon, tá? Bom, então, a responsabilidade, ela pode surgir pela imputação causal de atos já realizados, né? Eu cometi alguma coisa, então eu realizei esse ato, essa responsabilidade recai sobre mim. Mas ela também pode ser determinada pelo que ainda vai se fazer, um planejamento, um estudo, uma pesquisa, ou a implementação de uma cultura com grãos geneticamente modificados. Esses são atos que você planeja e vai fazer. Então, pelo simples fato de planejar, você também é responsável pelas consequências daquele ato, tá? Bom, então, a responsabilidade, ela pode ser, então, autorreferente, quando ela se refere aos atos que eu mesmo causei, as consequências que eu vou sofrer, e ela pode se referir a outrem, né? Quando a sua ação ameaça outrem, ou vai interferir, ou vai afetar a vida de outras pessoas na sua área de influência, tá? O problema é que quando você tem ações técnicas, como a gente tem agora em escalas globais, né? Como, por exemplo, a usina de Fukushima, no Japão, né, que está vazando radioatividade há 6 anos no Mar do Pacífico, né? E isso é uma responsabilidade enorme. Né? A quem você vai responsabilizar isso? Né? Então, o problema inédito é essa dimensão da responsabilidade, o alcance do nosso poder tecnológico. Tá? E como nesses 200 anos de desenvolvimento técnico-científico, a ciência e a tecnologia trabalharam como se elas vivessem numa bolha ética, elas não têm, como a ciência é o lugar da verdade, né? É o que supunha, né, Bacon e Descartes, e isso ficou até hoje, né, na grande maioria dos cientistas, né? A ciência se considera no direito de fazer o que ela considera melhor para ela mesma. A ciência quer o conhecimento, então segue fazendo as suas experiências sem um crivo, porque a ideia de que tudo que é científico é bom, né? Tudo que é científico é verdadeiro, tudo que é científico é o máximo, né? A ciência tomou o lugar de Deus num certo nível, né? E em outro nível o dinheiro tomou o lugar de Deus, né? Assim, os shoppings são verdadeiros templos que as pessoas vão toda semana prestar seus sacrifícios para o Deus capital, né? Então, assim, a ciência também tem um pouco essa história, né? Isso é científico, então tem valor, né? Então, é preciso ter um crivo ético, porque nem todas as consequências, assim, as ações técnicos, as descobertas técnico-científicas, né, e as aplicações dessas descobertas, elas não são neutras. Elas interferem no nosso dia a dia. A gente viu o quanto a técnica impregna nosso cotidiano, né? Seja no celular, seja quando a gente está doente, tem que fazer um exame, está com câncer, tem que fazer radioterapia. Enfim, quando você pega um avião e em meia hora chega em São Paulo, a tecnologia invadiu totalmente nosso cotidiano, né? Raras são as pessoas que voluntariamente abdicam de não seguir nessa onda tecnológica, né? Que ainda fica usando celular de 10 anos atrás e coisas desse tipo, né? Ou que não entra naquele clima de ficar trocando de carro todo ano e etc, né? Ou seja, não se deixa aí nessa onda consumista que foi vendida como uma promessa de felicidade.
e que hoje a gente vê que ela é muito mais problemática do que realmente digna e promovedora da dignidade e da felicidade humana. Né? Bom, então, aí o Jonas diz o seguinte, que só pode agir eticamente quem assume responsabilidade. E a responsabilidade é um sentimento definido por uma atitude não recíproca. Então, responsabilidade não é reciprocidade. A reciprocidade, eu te respeito porque você me respeita, eu te faço bem porque você me faz o bem. Né? O altruísmo, não. O altruísmo, ele dá sem querer receber em troca. Tá? O altruísmo, ele é voltado para o outro. Então, quando um casal, duas pessoas, uma pessoa que seja sozinha, né, hoje pode adotar, quer uma criança e deseja adotar uma criança e tal, esse é um movimento altruísta, ela vai se tornar responsável pelo desenvolvimento, amadurecimento, pela formação daquela pessoa. Tá? Então, a responsabilidade, o Jonas vai, então, distinguir em dois tipos. Né? Isso. Então, assim, antes de eu falar desses dois tipos, né, o sentimento de responsabilidade torna, isso é importante, hein, o poder que a gente tem sobre alguém ou sobre algo, né, um dever. Né? Isso é um pensamento do Jonas que é bem interessante, é difícil, assim, do ponto de vista filosófico, né? Mas, assim, quando eu me sinto responsável por alguma coisa, eu passo a ter um dever por aquela coisa, tá? Qualquer ente que seja. Se eu tenho um livro bacana, novo, caro, bonito, capa dura e tal, eu vou cuidar, o livro, meu autor preferido, eu vou cuidar daquilo com responsabilidade, com carinho, com zelo. Né? Responsabilidade aí tem a ver com cuidado. Né? E, da mesma forma, quando você tem um filho, você vai ter cuidado com a sua cria, né? Até ela se tornar independente de você. Okay? Então, existe, então, uma força imperativa nesse sentimento de responsabilidade que vem de um acordo que originou aquela relação de responsabilidade e não no valor intrínseco do objeto. Né? Há uma relação de responsabilidade, de cuidado, seja com que objeto for. Né? Seja uma pessoa, um ser vivo ou um ser inanimado. Lembra que Jonas atribui dignidade a todos os seres. Pelo simples fato de algo existir, esse algo possui dignidade. Então, no final das contas, essas várias modalidades de responsabilidade que o tecido social, né, estabeleceu, né, na montagem da sociedade, na constituição da sociedade, então, assim, o objeto final dessa responsabilidade, a sua verdadeira causa, é a asseguração das relações de confiança que dão fundamento à vida em sociedade. Tá? Então, Jonas tem aí uma leitura social também, mostra que a vida em comunidade, em coletividade, ela precisa desse sentimento de responsabilidade. Tá? O sentimento de responsabilidade de uns em relação aos outros, né? Todos nós somos responsáveis por algo ou alguém ao longo da vida, e todos nós necessariamente fomos objeto de responsabilidade de alguém, né? No mínimo nossos pais, nossos professores, nossos amigos, enfim, as pessoas que nos ajudam a crescer, né? Enfim. Então, agora indo para o segundo ponto, que essa distinção entre responsabilidade natural e responsabilidade artificial. Então, assim, a responsabilidade natural é essa dos genitores pela prole. Tá? Essa responsabilidade, esse tipo de responsabilidade já está presente na natureza, nos animais superiores, né? Não só nos seres humanos, não é característica dos seres humanos. Nos seres humanos, essa responsabilidade só é mais estendida, né? Porque num gatinho, um cachorrinho, um bezerro e tal, eles ficam independentes da mãe muito antes do que os seres humanos, né? Antigamente era 15, 20 anos, agora uns 30 anos, né? Aí, quando 30 anos, os pais já ficam felizes, né? Enfim, mas essa responsabilidade natural, ela tem algumas características interessantes. Primeiro, ela não tem um contrato, né? Ela vem da própria autoria, né? Como os pais são os autores, os causadores da existência do filho, e isso já implica numa responsabilidade pela existência desse ser, né? E pelo seu desenvolvimento. Então, eu vou ler só um pedacinho aqui, tá? Dessa distinção. Então, a responsabilidade pode ser natural, como na relação parental, ou artificial, quando estabelecida por meio de contrato. A natural não depende da aprovação de ninguém. Né? Você tem filho, você é naturalmente responsável pelo seu filho, certo? E a natural também não é possível rescindir. Uma vez que você tem um filho, a não ser que você doe aquela criança para outra pessoa responsável, né?
e ela engloba totalmente o objeto. Ou seja, quando um bebê nasce, os genitores precisam alimentar, limpar, cuidar, aquecer, né, levar no médico, dar carinho, dar amor, dar atenção, estimular, etc, etc, etc. Visando o quê? Visando, primeiro, que aquele bebê sobreviva, né, que se mantenha na existência, e, em segundo lugar, que ele seja uma boa pessoa, que seja uma pessoa feliz. Né? Em geral, essa é visada. Né? A responsabilidade artificial, ela se estabelece por contrato, e a mais importante, ou a mais exemplar, é a do político, aí Jonas diz bem, autêntico. Né? O político autêntico é aquela pessoa que se interessa pelo zelo da coisa pública, pelo zelo do bem público. Ele é totalmente altruísta, o político autêntico. Né? Ele nunca vai governar em causa própria. Então, esse político autêntico é uma raridade de se encontrar. Né? Mas o político, quando ele assume um cargo, né, ele assume uma responsabilidade enorme. Né? As pessoas, o número de pessoas que um político é responsável é proporcionalmente muito maior do que o número de pessoas que cada um de nós, como genitor, é responsável. 1, 2, 3, no máximo 5, sei lá. Agora, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro é responsável por 6 milhões de pessoas, né, de certa forma, pela vida global dessas 6 milhões de pessoas. O político, ele tem uma responsabilidade não só com aquelas pessoas que estão vivas no momento, sobre as quais ele detém o poder, ou para as quais ele detém o poder, mas também com uma memória, com as gerações anteriores que contribuíram para a formação daquela sociedade que ele, naquele momento, é responsável, e também pelas gerações futuras que chegarão. Né? Algum nível de comprometimento ele tem, tanto com o passado quanto com o futuro. Né? Então, a abrangência da responsabilidade do político é muito maior do que a responsabilidade parental. Tá? E a responsabilidade parental e a política, elas se complementam no sentido de preparar a pessoa para a convivência na cidade, né? Para a convivência social. Não? É uma preparação do cidadão. Né? A questão da educação, ela desde a Grécia, né, começa em casa, mas a polis complementa. Né? E a tendência histórica, mostra Jonas, é que os governos vão ficando cada vez mais responsáveis por questões que anteriormente, muito anteriormente, eram de fórum íntimo da família. Né? Então, por exemplo, atualmente, a maior parte dos países é responsável pela educação básica de todas as crianças. Né? Nesse sentido. Isso não era assim no século XVIII, né? Por exemplo. Okay? Bom, essa vontade de assumir responsabilidades, ela representa um tipo de poder associado a certos atrativos e recompensas, como, por exemplo, prestígio, prazer de estar no comando, prazer de influenciar, de ter iniciativas e de deixar sua própria marca no mundo. Você tem vontade de fazer alguma coisa pela comunidade, vamos dizer, o político autêntico. Né? Essa ambição de responsabilidade ligada ao poder, então, ela é própria do homem público autêntico, tá? Que é uma raridade, diga-se, tem que sempre lembrar disso. Né? Então, o Jonas diz o seguinte, que a verdadeira satisfação de um político autêntico é que se possa dizer, eu estou citando o Jonas, que se possa dizer dele que fez o melhor que pôde por aqueles sobre os quais detinha o poder, ou seja, para aqueles em virtude dos quais ele tinha o poder. Né? Então, aqui é que o poder sobre uma coletividade se torne um poder para, né? E isso é que constitui a verdadeira essência da responsabilidade. Né? Então, assim, em vez de ver essa responsabilidade como um domínio, é uma visada altruísta, é uma visada benéfica, uma visada que é o bem. Toda ação responsável, ela vai evitar os malefícios e vai procurar causar o maior benefício possível. Tá? Acho que ficou clarinho, né, essa coisa da relação da responsabilidade natural e artificial. Só um comentário, na responsabilidade artificial, você tem outras modalidades. Eu falei a do político autêntico, que é a maior de todas, talvez. Né? Talvez seja assim, a maior responsabilidade artificial que se pode ter de um presidente da República, um presidente da ONU, sei lá, um negócio assim. Mas alguém responsável por uma grande comunidade, né? Mas você tem responsabilidades artificiais temporárias, limitadas no tempo. Por exemplo, um médico. Você contrata um médico para te tratar, ele é responsável por você até que ele cure o seu problema, ou que ele resolva a situação, alivie, enfim, faça o que tem que fazer. E a responsabilidade dele termina, é setorial, né? Só naquele âmbito para aquela coisa.
Né? Você contrata um professor de piano para ter aula de piano, então ali é uma relação de responsabilidade do professor para com você, limitada em determinadas finalidades e temporalmente também, ok? Então, aí vou fazer um comentário agora sobre essa responsabilidade parental, tá? Na responsabilidade parental, a causalidade direta da procriação é a origem da responsabilidade, estando associada à total vulnerabilidade e à total dependência da prole. A prole não nasce se você deixar ela por si só, ela morre, né? Nenhum bebê sobrevive sem ajuda. Os filhos são seres intimamente ligados aos pais e incapazes de manterem a própria vida. O número de filhos é limitado e cada um deles é possuidor de um valor próprio. Já o objeto de responsabilidade do homem público é a sociedade, constituída por numerosos indivíduos anônimos, não conhecidos nas suas particularidades. A origem dessa relação é o desejo espontâneo do político autêntico de assumir o interesse coletivo para poder agir com vistas ao futuro. A relação parental constitui a responsabilidade mais natural, sendo de âmbito íntimo e imediato. A relação do homem público com os cidadãos representa mais artificial, tem alcance mais alongado no tempo, abrange um número muitíssimo maior de indivíduos e se manifesta por meio de organizações institucionais, né, Estado, etc. Mas há conceitos em comum entre ambas as responsabilidades, que é o conceito de totalidade, de continuidade, os conceitos, né, de totalidade, continuidade e futuro em relação ao destino dos homens, né, como a gente vai comentar agora. Então, totalidade. Tanto na responsabilidade natural ou parental, como na artificial ou política, a pessoa que é responsável é responsável por todo o ser da criança, como eu dei o exemplo, né? De que o pai tem que cuidar do bebê, alimentar, aquecer, amar, dar carinho, etc. E tal. O homem público deve cuidar do bem-estar da sociedade, da saúde, da educação, da segurança, da moradia, etc. Todas essas coisas que no Estado moderno o governo passou a ser responsável, né? Então, esse cuidado, né, total, vamos dizer assim, tem em vista a continuidade daquele ser, a existência, a manutenção da existência daquele ser no tempo, certo? Que ele sobreviva, que ele permaneça vivo, né? E o futuro é essa perspectiva que está sempre, quando você cuida de alguém, é porque você quer que ela tenha um futuro, que ela exista no momento futuro. Então, essas três perspectivas da responsabilidade estão imbricadas: totalidade, continuidade e futuro, né? Até porque, como uma ideia que o Jonas sempre, a que o Jonas sempre se remete, que a professora Maria do Carmo comentou, a da continuidade, né? Não existe, o indivíduo não é eterno, o que é eterno é a espécie, né? Que vai se mantendo pela reprodução. A reprodução é que, de certa forma, do ponto de vista biológico, manteria, né, essa continuidade, né, da humanidade, da essência do homem, vamos dizer assim. Tá? Então, o processo da educação visa a autonomia do indivíduo, e isso equivale à posse da capacidade de se responsabilizar. Então, o indivíduo autônomo, ele também é capaz de ser responsável por algo ou alguém. Ao ficarem adultas, as crianças se tornam sujeitos de responsabilidade. Então, a educação é uma tarefa que deve acompanhar o ritmo do crescimento orgânico, ao qual está ligado igualmente o crescimento pessoal, de modo que historicidade e natureza em si interpenetram profundamente nos seres humanos. Tá? Faz parte, então, da responsabilidade política a preservação de uma identidade, e o seu alcance é muito maior em relação ao passado e ao futuro. A responsabilidade parental olha para o indivíduo particular, mas a continuidade desse indivíduo pelo qual os pais são responsáveis se amplia no mundo histórico-social. Logo, a educação será sempre política, sempre visando a convivência, né? Mesmo no âmbito mais privado, né? E a responsabilidade por uma vida, tanto na instância parental como política, se ocupa sempre com a sua existência no futuro. Tá? Bom, em relação à essência da responsabilidade, é o seguinte, o Jonas diz o seguinte, que a capacidade de assumir responsabilidades é capaz de nos tornar seres morais ou imorais, né? Então, somente essa capacidade de se responsabilizar não basta para tornar um ser humano moral, mas ela é suficiente para que ele possa ser moral ou imoral.
Né? Então, assim, se a existência humana é uma primazia, como a gente vai falar em seguida, torna-se obrigatório preservar essa possibilidade da existência dos seres humanos. O dever de existir refere-se fundamentalmente à segurança da possibilidade de haver responsabilidade, que diz respeito à vida, seja ela atual ou potencial, às futuras gerações, né? Sobretudo à vida humana, mas não somente à vida humana, né? O Jonas se refere a todos os seres da natureza, especialmente aos seres humanos, de modo especial aos seres humanos, mas ele se refere a todos os seres da biosfera, porque ele considera que estamos todos, de alguma forma, interconectados, e a nossa diferença antropológica, ao invés de tornar legítimo o nosso domínio, a nossa exploração, ela torna legítima a nossa responsabilidade. Tá? A nossa diferença antropológica nos atribui essa tarefa da responsabilidade pela natureza que a gente encontrou, e que, pela nossa ação, tem sua existência ameaçada. Né? Jonas quer, no fundo, evitar que, por nossa ação, se destrua aquilo que a natureza levou tanto tempo para construir. Tá? Essa diversidade da natureza e etc. Tá? Coisas que são cataclismos naturais, esses nós não podemos evitar. Né? É só aqueles causados por nós. Esses nós podemos. Né? Mas as outras coisas da natureza é imponderável. Né? Enfim, sob certa perspectiva, né? Esse imponderável aí, entre parênteses. Né? Então, falei da continuidade futuro. Tá. E aí o Jonas conclui essa reflexão sobre o princípio de responsabilidade dizendo que a responsabilidade vem a ser o complemento moral do ser temporal. O ser temporal, o que caracteriza o ser temporal, como Heidegger mostra e que Jonas vai aprofundar? É o ser como processo, é o ser que está exposto ao risco da existência e da não existência, ele vive na tensão entre ser e não ser, ele tem a sua existência sempre ameaçada pela disponibilidade do que ele precisa no meio, ele precisa sempre estar trocando matéria com o meio, e o meio está sempre mudando, então isso deixa vulnerável a existência dos seres vivos. Tá? Os seres vivos precisam sempre trocar matéria com o meio. E essa existência é vulnerável por causa das mudanças constantes que acontecem no meio. Né? O ambiente é contingente, está sempre mudando. Noite, dia, frio, calor, chove, seco, fica seco, etc. Okay? Então, a ontologia contemporânea não está pautada na eternidade, como a ontologia antiga platônico-aristotélica, mas ela está pautada no tempo. Procuramos o essencial naquilo que é transitório. E essa perspectiva torna a responsabilidade o cerne da ética. Só se é responsável por aquilo que é mutável, ameaçado pela deterioração e pela decadência, que é o que ocorre com todos os seres vivos. Né? Todo ser vivo, a definição biológica, né, de ser vivo, são seres que nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Então, a definição de ser vivo já inclui o nascimento e a corrupção, a origem e a morte. Tá? Então, assim, nascimento e morte que são opostos, não vida e morte. A morte pertence à vida, a morte é o derradeiro ato da vida. Né? Nós só somos seres vivos porque morremos. Né? Então, não fazer essa oposição entre vida e morte, a oposição entre nascimento e morte. A vida é esse período de vigência do ser entre o nascimento e a sua corrupção. Tá? Então, vou repetir essa última frase que é importante. Só se é responsável por aquilo que é mutável, ameaçado pela deterioração e pela decadência, em suma, pelo que há de mortal em sua própria mortalidade. A inclusão do amanhã no hoje não dá um papel determinante à nossa responsabilidade, mesmo que ela seja total, em relação ao futuro, mas ela é capaz de tornar possível, de preparar e de manter aberta a possibilidade de futuro. Né? Se a gente pensa nas nossas ações, essa é a coisa mais importante, avaliar cada ação, especialmente as ações tecnológicas, né? Em todos os seus âmbitos. O Jonas faz uma reflexão sobre a ação do médico, né? Diante dos recursos tecnológicos, e ele sempre coloca assim, que a cada ação a gente precisa avaliar as consequências daquele ato. Né? E isso é um exercício da ética do futuro. Pensar nas consequências do ato que você quer. Isso é um pouco consequencialismo. E a ética do Jonas é, de certa forma, consequencialista, sim. Né? Ela se preocupa com as consequências dos nossos atos. Né? Especialmente esses que ameaçam, né, a natureza, o equilíbrio, a existência dos seres vivos, etc. Então, assim, Jonas conclui que a responsabilidade nada mais é do que o complemento moral
para a constituição ontológica do nosso ser temporal. Tá? Então, o poder humano ele reúne causalidade e liberdade. O poder como força causal está presente em toda a biosfera, mas com as conquistas científicas e tecnológicas, o homem destacou-se desse todo e tornou-se capaz, ele mesmo, de ameaçar o seu próprio ambiente, bem como a si mesmo. O homem, então, se torna o primeiro objeto do seu dever, né? Do dever do homem responsável, ele vai se preocupar imediatamente com a humanidade. Aquele primeiro imperativo de que falamos, não destruir, coisa que nós somos capazes efetivamente de fazer, aquilo que ele chegou a ser graças à natureza, que o ser humano chegou a ser humano graças à natureza. Nós somos produtos da natureza, né? Produtos do acaso da biologia, das alterações aleatórias e das condições, né, do ambiente que foram selecionando essas variações que eram compatíveis ou não de continuar na existência. Tá? Então, pegando do começo de novo a frase, o homem se torna o primeiro objeto do seu dever, aquele primeiro imperativo de que falamos, não destruir coisa que ele é efetivamente capaz de fazer, aquilo que ele chegou a ser graças à natureza, por seu modo de se relacionar com ela. O poder que sempre une a vontade ao dever é o que põe a responsabilidade no centro da ética, conclui então Hans Jonas. Essa ligação entre ser e dever é o ponto crítico da sua teoria moral. Como um deve-se pode emanar de uma existência? Né? Como um dever pode emanar de uma pura existência? Né? Então, Jonas defende que essa ligação entre ser e dever... Jonas defende essa ligação entre ser e dever e a exemplifica novamente utilizando a relação parental. Né? A responsabilidade parental é o arquétipo original e intemporal da responsabilidade, que sempre implica numa obrigação. No bebê recém-nascido, ocorre essa coincidência entre o existir e o dever de outrem, né, dos circunstantes, pois a insuficiência radical do recém-nascido implica nos circunstantes a obrigação moral e irrefutável de cuidar dele, independentemente de qualquer sentimento. Né? Já estava previsto ontologicamente a proteção dos pais, já que a procriação pressupõe a aceitação desse dever. Jonas sustenta ainda a tese de que a simples existência de um ser contém em si, de forma evidente, a exigência de um comprometimento dos outros seres para com ele. Aí vou citar Jonas mais uma vez. Assim, o dever que se manifesta no bebê possui uma evidência incontestável, uma concretude e uma urgência. O bebê precisa ser limpo agora, ele precisa comer agora, ele precisa dormir numa cama quentinha agora. Né? Coincide, então, no bebê a facticidade máxima do ser como tal, o ser existe, o ser vivo está ali existindo na sua frente, e, ao mesmo tempo, o direito máximo à existência, porque já está ali vivo, né? Já existe ali, não é impotência, né? Está em ato, e a fragilidade máxima do ser. Né? No bebê é uma fragilidade total, ele precisa de ajuda para tudo, ele não tem nenhuma autonomia. Né? Aí se mostra de forma exemplar que o local da responsabilidade é o ser mergulhado no devir, no futuro, né? Abandonado à transitoriedade e ameaçado de destruição pelas contingências do ambiente. Né? Então, o recém-nascido tem a força do já existente que reconhece a si mesmo e a impotência do não ser ainda, porque ele ainda não é um ser humano autônomo. Né? E ele solicita cuidado imediato. Os pais são os detentores dessa responsabilidade até que a autossuficiência dos filhos os dispense. A obrigação do Estado para com as crianças é diferente da responsabilidade parental e daquela também que ele tem pelos cidadãos em geral, que o Estado tem pelos cidadãos em geral. Mas todas visam assegurar suas existências e a possibilidade de futuro e a abertura para o futuro. Uma criança morrer de fome, de Jonas, é o maior pecado contra a mais fundamental das responsabilidades. Tá? Deixa eu ver aqui se eu acho. Acho que sobre o princípio de responsabilidade, eu acho que terminei. Então, vou ler só a conclusão desse pedacinho do princípio de responsabilidade. Vou ler um pedacinho. Então, a paternidade tem a ver com seres que se tornarão homens, né, que se tornarão seres humanos adultos. Quando a criança se torna adulta, a responsabilidade paterna não existe mais como tarefa. A gente espera, né?
Bom, a educação visa a autonomia do indivíduo, que é mais ou menos a mesma coisa que a capacidade de se responsabilizar. A educação deve cumprir sua função em um determinado tempo, pois, ao crescerem e ficarem adultas, as crianças passam a ser sujeitos de responsabilidade, tenham elas a educação que tiverem. Né? Então, nesse período, nas primeiras 2 décadas, aproximativamente, né, é importante investir na educação dos seres humanos, porque logo que eles ficarem adultos e o tempo biológico não para, né, eles vão se tornar sujeitos de responsabilidade, certo? E se você consegue desenvolver esse tipo de preocupação nas pessoas, isso é educação, né? Se preocupar com seus atos, a sua responsabilidade, etc. Tanto para com a família, com a pessoa próxima, filho, quanto em relação à comunidade. Então, essa tarefa da educação deve se dobrar ao ritmo do crescimento orgânico, ao qual está ligado igualmente o crescimento pessoal, de modo que a historicidade e a natureza se interpenetram profundamente nos seres humanos. Temos ainda que as sociedades são formadas por indivíduos de todas as idades, mas sempre os adultos estão no poder. Nas sociedades antigas, os mais velhos eram especialmente respeitados por serem mais experientes e sábios. A situação social e política contemporânea é muito mais complexa do que era no passado. A análise que se faz hoje é muito superior às que eram feitas anteriormente e podemos fazer alguma previsão, ainda que incerta. Mas, citando Jonas, por mais incertas que essas extrapolações ou previsões sejam, elas libertam o nosso pensamento sobre o futuro da simples comparação com o passado e permitem passar da indução repetitiva da experiência a uma dedução do ainda não acontecido, ou seja, da adivinhação ao cálculo, né? Uma previsão do futuro. Essa previsão, Jonas está consciente de que ela é incompleta, incerta e insuficiente. Mas, como nós temos capacidade de calcular várias das consequências dos nossos atos, e isso se torna o primeiro dever ético. É um estudo do futuro, uma previsão do futuro. Não previsão mística, previsão científica mesmo, filosófica, nesse sentido de procurar compreender a consequência dos atos. Tá? Então, aí ele comenta também que o aumento do poder do Estado sobre a sociedade facilitou a tarefa de prever e planejar, mas o extraordinário aumento da complexidade dos processos sociais, com um número imenso de variáveis, torna essa tarefa cada vez mais difícil. O homem público do passado não poderia sonhar isso. Os antigos não tinham nenhuma teoria para o futuro, a não ser que ia se repetir o ciclo continuamente, né? A incrível mudança do agir humano, então, levou os homens a uma nova dimensão da responsabilidade política, dada a ampliação do alcance das suas ações sobre o futuro. Tá? Bom, aí agora entrando na teoria ética, eu acho que foi tudo, né? Tá. Em relação à responsabilidade e à técnica, é isso que eu já tinha dito na aula passada, né? A tecnologia e a ciência conferiram à ação humana uma ampliação do alcance, um aumento do poder de ação muito grande. Então, hoje, a ação de um homem, dono de uma empresa ou alguma coisa assim, pode, de repente, afetar o mundo inteiro. Ou, enfim, como esse exemplo da usina de Fukushima, tem muitas usinas nucleares no mundo. Essa teve uma falha e está vazando o tempo todo. Né? Nos anos 80, teve aquele acidente de Chernobyl, a cidade virou um deserto, ninguém pode ir lá, que é tanta radioatividade que ainda os netos, né, as gerações estão todas infestadas de câncer. Então, o câncer virou uma epidemia, uma doença comum para as pessoas que sofreram a radiação naquela região ou que estavam próximas. Então, essa área onde tem a usina, né, que quebrou, né, vamos dizer assim, ela é abandonada. Né? Imagina se isso começa a acontecer em muitas outras. Né? Imagina Angra, né? Entre Rio e São Paulo, entre as 2 maiores cidades da América Latina, né? 2 usinas nucleares, agora tem 3, né? Está entrando em funcionamento uma 3ª. Isso, assim, do ponto de vista da ética do futuro, isso é o maior ato de irresponsabilidade. Você botar uma construção dessa com altíssimo risco, né? Um risco real, né, que a gente tem exemplos em outros lugares do mundo, do lado de 2 grandes cidades, né, das maiores cidades da América Latina. Enfim, então, o pensamento jonasiano
Eu acho que ele trabalha assim, essa visada, né, ele não faz assim propostas concretas do ponto de vista da implementação política, mas o que ele quer fazer é que esse tipo de preocupação com a natureza, com os seres do futuro, com as nossas descendentes, penetre, né, cada vez maior número de pessoas e que, de alguma forma, chegue às pessoas que estão no nível do poder. Pessoas cuja ação, cuja decisão pode realmente, efetivamente, mudar, né, perspectivas de uma comunidade, ou de uma localidade, ou de um bioma. Né? Essas áreas de proteção ambiental, por exemplo, é uma ação bem de responsabilidade no sentido de preservação, certo? Que além, primeiro, o Jonas mostra tem várias possibilidades, várias tarefas da ética que ele propõe. A primeira é prever o futuro, tentar fazer o esforço maior possível para tentar entender o que pode acontecer, fazer estudos que façam algum tipo de previsão, né? O mais cientificamente possível. E o segundo é observar o que deve ser incentivado, o que deve ser rejeitado. O que deve ser rejeitado, então, sim, que se tenham limites, aí por isso ele se refere a todas as áreas onde penetra a ciência e a técnica, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Né? Deve-se observar, ele sempre quer saber a finalidade daquilo, certo? A finalidade de uma pesquisa, a finalidade de uma técnica nova que vai ser implementada, para quê? Essa é a pergunta-chave da ética do futuro. Para que isso? Né? E, diante dessa avaliação crítica da finalidade da pesquisa ou da implementação técnica, da inovação técnica, se estabelecer um crivo ético que limite as ações tanto da ciência quanto da técnica, que se tornaram uma coisa só, imbricada, né, no último século para cá, certo? Progressivamente desde o século XVIII, mas cada vez mais, hoje, a ciência e a técnica são inseparáveis. Né? Então, aí vou ler um pedacinho aqui, tá? Então, desvincular o homem da natureza e das outras formas de vida foi o caminho que o mecanicismo moderno tomou em nome do desenvolvimento da técnica e da ciência, pelo qual o homem abriu mão, então, defende Jonas, de sua natureza mais essencial, ou da sua autenticidade. Isso aí é um ponto um pouco problemático. Isso corresponderia mais ou menos à ideia da essência do homem. Só que o grupo jonasiano evita usar a essência do homem, porque essência a gente pode confundir, pode lembrar as essências fixas da tradição platônico-aristotélica, e não tem nada a ver. A essência aqui é um processo, é uma modificação constante, né? É uma essência heraclítica, vamos dizer assim, de estar em transformação constante, ou seja, um ser como processo. Né? Então, a gente prefere dizer a autenticidade. E essa autenticidade do ser humano vai ser muito importante para o Jonas. Ele usa um termo chamado imagem do homem, mas desde que eu tomei um pito de umas feministas, eu uso a imagem do ser humano. Então, a imagem do ser humano é uma coisa muito importante para o Jonas. Ele se pergunta qual a imagem do ser humano que nós queremos preservar. Se nós queremos preservar uma humanidade, preservar uma natureza, que humanidade é essa que nós queremos preservar? Qual é essa imagem, essa autenticidade, essa essência, né? Aquilo que é específico da nossa espécie, né? do nosso modo de ser. Né? Então, ele sugere e aponta que se reflita sobre isso, né? Porque o homem, na perspectiva tecnológica, não é difícil de ver que o homem vai perder a autonomia, diminuir, numa certa, a gente já num sentido bem real, né? A tecnologia, a sociedade de massa, né, vão moldando as pessoas sem particularidade, né, fazendo com a gente, com os seres humanos, o que fez com a natureza, homogeneizando por baixo, né, igual a Matrix. Né? Somos todos alimentando o sistema involuntariamente. Né? E sair do sistema é uma complicação. Né? Mas a gente sempre tem que ficar atento a isso, para não. O Jonas teme, né, ele sofre por essa possibilidade do aniquilamento da essência do homem, do aniquilamento da autenticidade do homem, tá? Que para ele é uma ameaça real da hegemonia da técnica. A hegemonia da técnico-científica tende a nos tratar assim. E ele vai se dedicar durante 2 décadas a observar o comportamento de médicos do Centro Médico de Harvard,
e faz críticas severíssimas assim, a vários procedimentos que nós vamos comentar sobre a morte, o prolongamento artificial da morte, o transplante com pacientes ainda em morte cerebral, mas respirando, né? Tipo aquela música do Arnaldo Antunes, o pulso ainda pulsa e os caras abrem para tirar órgãos, né? Abriam isso nos anos 80, 70, 80, que foi a época que o Jonas trabalhou com eles. E o Jonas achava isso um absurdo e ele viu, ainda antes de morrer, ele escreve um texto que ele lamenta que o que ele tinha previsto tinha acontecido. Os médicos tenderam a modificar a definição de morte para poder antecipar o tempo de transplante e poder tirar os órgãos ainda em condições ótimas, né? Assim, mas hoje em dia isso já está um pouco modificado, mas isso era chocante, né? Porque aí a pessoa estava em morte cerebral, mas ainda respirava, o sangue circulava, né? O pulso ainda pulsa, e aí vai o médico e abre a barriga e tira os órgãos, tira a pele, tira a córnea, tira tudo que pode tirar para ajudar outras pessoas. O objetivo é um benefício para outros. Mas o que está fazendo com aquele ser humano ali que amou, que sofreu, que cresceu, que tem uma história, que teve filhos, que teve companheiros, que teve amigos, né? O Jonas aponta muito essa questão que o professor vai tratar em alguma aula próxima, da sacralidade, né, da vida, não no sentido religioso, volto a repetir, mas no sentido assim, jurídico, né, de inviolabilidade. Jonas defende que os seres vivos naturais eles devem ser invioláveis. A gente não tem o direito, segundo Jonas, de ficar manipulando genes, né? Que hoje, com a engenharia genética, a gente pode misturar, criar genes, né? Criar seres a partir de genes misturados. Pega um gene de coelhinho, um gene de ser humano e vê o que dá, sabe? Esse tipo de criação genética, né? Há 2 anos atrás, ou 3, acho que 2015 ou 2014, teve um caso muito interessante que tem a ver com a responsabilidade, eu não estou fugindo do assunto, não, que na Califórnia, um desses trilhardários milionários queria dar um presente para a filhinha de 5 anos. A filhinha adorava coelhinhos e adorava as luzes fosforescentes. Então, ele encomendou de um geneticista que criasse um coelho com pelo fosforescente e pagou o cientista para fazer isso. Ora, o cientista está querendo projeto, que é alguém que financia a sua atividade de pesquisa, né? E muitas vezes nem se preocupa tanto com o produto da sua pesquisa. E esse cientista produziu um coelho de pelo fosforescente e o cara que pagou a pesquisa deu o coelho para a filha. Por sorte, o coelho morreu logo porque ele não conseguia dormir por causa do brilho do pelo. Mas imagina se esse ser, essa criação, né, genética de laboratório, sobrevivesse e penetrasse no ecossistema. As mudanças que ele poderia produzir no meio, nas interações, né? Enfim, essas coisas são imprevisíveis, a gente não tem a menor noção. A gente pode tentar fazer um arranjo, tentar pensar o que pode acontecer, mas, de fato, a gente não tem noção do que realmente acontecerá, né? Quando pensa na clonagem também, né? Outra atitude que é uma atitude completamente antinatural, né? Para que fazer isso, né? Você fixa um ser, né? Você repete um padrão. E na natureza, nenhum ser vivo, a não ser os raros casos de gêmeos univitelinos, é que você tem 2 entes iguais, né? 2 indivíduos iguais, né? Mas, enfim, então, na ética do futuro, vai ter sempre essa preocupação de prever o futuro, de um saber sobre o futuro, de, a partir desse saber, identificar aquilo que é interessante, o que não é interessante e o que deve ser completamente evitado, né? Assim, que não se deve fazer, porque o Jonas afirma que a gente tem limites para apostar, a gente não pode apostar por qualquer coisa, né? Então tem que ver, avaliar as consequências daquela pesquisa, ou daquela implementação técnica, ou daquela ação, a fim de observar se essa ação não terá consequências nefastas, né? Mesmo quando você está fazendo um bem. Então, por exemplo, o Jonas mostra a questão da energia nuclear. A ciência desenvolveu a tecnologia atômica e tal. Serve para curar câncer, serve para não sei o quê, serve para enriquecer os donos também das clínicas que tratam câncer, né? Serviu para fazer bomba atômica, né? Certamente o Oppenheimer não gostou nada quando viu a sua descoberta ser usada para matar 300 mil pessoas em 5 minutos, né? Então, o Jonas vai questionar ele vai apontar que a responsabilidade do cientista é muito grande quando ele descobre alguma coisa, quando ele investiga um processo, uma verdade natural, né? A ciência vai buscar conhecer os processos, as coisas, como as coisas acontecem. E, às vezes, essas descobertas, por mais que você tenha
um objetivo inicial de benefício para a humanidade, né, ela pode trazer consequências muito perigosas, como o caso da energia nuclear. E a gente poderia dizer também o uso do plástico, né? Isso aqui, né, que a gente não assim, a gente tem que se libertar disso cada vez mais, né? Porque isso é uma praga, tem que dar um destino a isso, isso só polui e prejudica todo o ambiente, em todos os lugares. E agora, então, com a nanotecnologia, eles usam nanopartículas de plástico que vem na pasta de dente, vem, às vezes, em sabão em pó, em tecidos, e isso passa pelos filtros de água e vai contaminando o mar. E aí os peixes vão morrendo porque vão comendo aquele plástico, sabe? Então, será que tem tanta necessidade assim de copinho descartável? Vocês já viram aquele videozinho da colher de plástico, né? Mostrando os engenheiros fazendo a sondagem do petróleo, aí acham onde está o petróleo, aí vem todas as máquinas, a tecnologia faz aquelas, como é que chama, aquilo que vai perfurar o petróleo e tirar lá de 5 quilômetros debaixo da superfície da terra, aí esse petróleo vai correr em oleodutos para chegar na refinaria, a refinaria vai processar os polímeros que vão virar os vários plásticos, aí isso distribui para as indústrias produzem copinho, plastiquinho, a embalagem que você descartável, aí fica na prateleira, vai para a prateleira do supermercado, você compra uma caixinha de colherinha para comer um bolo, come um bolo e joga a colherzinha fora. Então, assim, será que compensa tirar petróleo para fazer colherinha de plástico, que vai poluir a natureza por milhares e milhares de anos, se você não fizer nenhum processamento daquilo? Será que não tem que pensar o uso dessas coisas, dessas sacolinhas de plástico, que a quantidade de peixes que morrem por causa dessas sacolinhas é impressionante. Isso devia ter sido banido já do mundo. Você só produz lixo, 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 lixo. O ser humano ficou com mania de tudo descartável. E isso é um problema muito sério no nosso comportamento em termos de sociedade e de ambiente, né? Então, Jonas pergunta sobre esse tipo de coisa. Para que usar isso? Se você pode ter um copo de vidro, uma colher de metal que você vai usar, né? Eu tenho talheres que eram da minha avó, né? Você pode usar gerações um mesmo objeto, né? Por que você tem que usar um objeto uma vez e jogar fora? Para quê? É esse tipo de pergunta que a ética do futuro faz. Bom, vou tentar assim. Aí agora eu vou falar sobre esses valores, né? Quando eu estava no mestrado, fazendo mestrado, eu fiz uma disciplina com o falecido professor Aquiles Guimarães, que dava aula de filosofia do direito, e ele deu um curso sobre axiologia, né? Citando muito o Edmund Husserl, mais o Max Scheler e tal, são autores do direito e da teoria dos valores, né? Axiologia é o estudo dos valores. E aí eu fiz um trabalho de final de curso aplicando aquilo que eu tinha aprendido da teoria dos valores na proposta ética do Jonas, né? E encontrei, então, identifiquei que Jonas nós podemos identificar 3 valores fundamentais na ética do futuro. E esses valores são, primeiro, o valor da existência, ou a primazia do ser. Ser, o existir. Na leitura, quando se vocês forem ler o princípio vida, ou mesmo o princípio de responsabilidade, muitas vezes a gente não sabe se o Jonas está falando do ser em geral ou do ser vivo. Mas, às vezes, parece que é a mesma coisa, né? Então, a primazia do ser é essa primazia da existência, né? Esse é o valor primordial, os outros decorrem dele. Tá? Por isso que tudo que existe tem dignidade, né? Dentro da teoria jonasiana, né? Dentro da filosofia que ele propõe. Tá? O outro valor é a finalidade, é saber o para quê. Né? Então, todo ser vivo ele tem uma finalidade em si mesmo, né? A finalidade dele é se manter na existência no momento seguinte, permanecer existente no devir. Para isso que a gente come, para isso que a gente dorme, para isso que a gente vai no médico, se trata quando está doente, etc. Né? Por isso que a gente procura estudar e ter uma profissão ou qualquer coisa se inserir na sociedade, porque a gente quer se manter na existência, né? Teoricamente, pelo menos, a princípio, né? Então, essa avaliação teleológica, essa perspectiva teleológica é muito importante. Então, vocês veem que o Jonas é um autor contemporâneo curioso, porque ele resgata valores antigos, né? Valores que os modernos detestam, que rejeitam a priori, né? Sem nem nunca terem provado que a finalidade era uma furada. Eles não gostam dessa ideia de que as coisas têm uma finalidade, um objetivo, um anelo, né? E o Jonas afirma isso veementemente, né? O Jonas também afirma a possibilidade de uma metafísica racional,
né? Ele acha que é importante uma atividade, uma fundamentação metafísica de toda a ética, e isso é o tradicional em filosofia, né? Toda a ética tem uma ontologia na qual ela está baseada, né? E o Jonas também vai denunciar, vamos dizer assim, que ao longo da história da filosofia, a ética nunca se preocupou muito com o sentimento de responsabilidade, né? E ele cita vários tipos de sentimento que já foram visitados pela filosofia, vamos dizer assim, na sua ética, né? Por exemplo, o eros de Platão, né? O pressuposto socrático, né, de tudo que se deseja é sempre melhor, é sempre bom, né? O apetite de Agostinho, esse também era um ímpeto que justificava, que tem relação com a ética, né? A compaixão do Shaftesbury, e ele vai citando vários, o Conatus de Spinoza, e etc, etc. Ele cita várias ideias, mas ele aponta que nenhuma teoria ética trouxe à tona esse sentimento da responsabilidade, tá? E esse sentimento da responsabilidade, ele só pode existir por seres ou pessoas ou seres vivos vulneráveis, seres que estão ameaçados pela deterioração e pela morte, tá? Então, aí o Jonas diz o seguinte, vou ler um pedacinho aqui para terminar essa parte da ética do futuro. Então, é o bem em si, no mundo, que motiva uma ação moral, não a lei moral, né? E isso ele contradiz frontalmente Kant, né? O Kant diz que o que move a ação moral é a lei moral dentro de mim que me faz agir moralmente. Jonas diz que não é nada disso. O que move a ação moral, né, é o bem, né? A lei moral ordena que o agir seja motivado pelo bem. O que percebo intelectualmente como digno de existir por si mesmo se torna meu dever promover. Nossa natureza moral, essencialmente, deriva dessa transmissão intelectual de um apelo que encontra repercussão em nosso sentimento de responsabilidade. Então, Jonas diz o seguinte, que uma teoria ética, ela tem um aspecto racional e um aspecto afetivo. Se você tiver um esquema racional, né, uma argumentação totalmente amarradinha do ponto de vista lógico, a melhor possível, mas não encontrar uma receptividade afetiva na pessoa, essa sua teoria ética não vai nem fazer cosquinha na pessoa, entendeu? Não vai sensibilizar a pessoa. É preciso o aspecto sentimental ou afetivo para que a pessoa se comova de alguma maneira para aquele sentimento de responsabilidade, para esse sentimento de se tornar responsável, de cuidar, de ter o dever de cuidar de algo ou de alguém. Tá? Então, o Jonas valoriza muito esse sentimento de responsabilidade, seria o aspecto afetivo da ética do futuro. Tá? À medida que a pessoa se sente, fica comovida, né? Você move a pessoa em direção a alguma coisa, né? Então, se eu vejo uma criança morrendo de fome na rua, maltrapilha, suja, aquilo me comove e eu tento fazer de alguma forma uma atitude, seja individual ou se eu tenho ação política, né? No sentido mais político, né? De implementar uma lei, de criar alguma coisa, ou simplesmente na minha ação individual eu vou lá e pego a criancinha, levo para dar um banho, sei lá, qualquer coisa. Levo comida, levo roupa, levo remédio, o que for, né? Essas ações individuais, o Jonas não despreza, não. Elas são importantes, sim, para o desenvolvimento da consciência da responsabilidade ou dessa nova consciência moral, vamos dizer. Que não é nova, né? Apenas ele identifica e sistematiza dessa forma, né? Mas, então, essas ações individuais são importantes no desenvolvimento da consciência individual para a consciência coletiva, mas elas já não são mais suficientes para resolver o problemão que nós temos na mão. Né? O problemão que nós temos na mão é todo esse problema ecológico e todo esse problema do excesso da tecnologia nas nossas vidas. Meio que ele mesmo vai dizer aquilo que a professora já disse, né? O aprendiz de feiticeiro, né? E nós vamos nos tornar escravos das nossas próprias criações, né? Porque a tecnologia tem um movimento próprio e que a gente acha tão bacana, a gente tem
O prefácio do livro Princípio e Responsabilidade é uma professora lá da PUC, que eu me esqueci o nome dela agora, mas depois eu vejo para vocês. E ela diz assim, o homem ficou embriagado com a técnica, né? Então, embora ele esteja mal, mas ele quer se embriagar cada vez mais, ele fica seduzido pelas inovações tecnológicas, isso causa alguma coisa, né, nos seres humanos que fazem eles desejarem cada vez mais aquilo. Agora, isso também pode ser simplesmente um comportamento, simplesmente não, em grande parte, um comportamento que é produzido pela própria mídia que trabalha a favor desse sistema produção, consumo, produção, consumo, produção, consumo, certo? E o que Jonas denuncia sempre é isso, que essa promessa de felicidade no consumo, ela se mostra mais uma ameaça à nossa existência e à nossa felicidade do que realmente uma possibilidade de ser mais feliz pelo consumo, tá? Achei aqui as preocupações, os sentimentos éticos, né? Então, Jonas, que a filosofia sempre visitou ao longo da história, mas Jonas não reconhece em nenhum deles o sentimento da responsabilidade que ele, então, advoga para essa sua nova proposta ética. Então, ele diz, né, tem o temor de Deus judaico, né, o eros de Platão, a eudaimonia de Aristóteles, o amor, a caridade cristã, o amor do intelecto de Spinoza, a benevolência de Shaftesbury, o respeito de Kant, o interesse de Kierkegaard e o gozo da vontade de Nietzsche, todas essas são formas de determinação desse elemento sentimental na ética, né? E Jonas observa que o sentimento de responsabilidade não está associado à ética ao longo da história da filosofia, tá? Então, essa é a proposta do Jonas. E ele diz, em relação a esse sentimento de responsabilidade, ele diz o seguinte, que no que se refere à responsabilidade, são as coisas que importam, não bem a minha vontade. À medida que as coisas envolvem a minha vontade, elas se tornam finalidades para mim, né? Eu desejo alguma coisa, isso é um fim, né? Eu quero o bem de alguém, eu quero que meu filho cresça saudável, etc. Logo, a causa e o objeto do respeito não é a lei, mas o ser. Aqui, Jonas discorda de Kant, isso eu já falei para vocês, que atribuiu o sentimento em função de conformar a vontade do indivíduo com a lei. Esse sentimento não se relaciona a nenhum objeto, mas à própria lei. Para Kant, o sentimento de respeito deve estar ao lado da razão para que a lei moral se imponha à nossa vontade. Mas Kant pensava no respeito à lei, e para ele a própria razão seria a fonte desse sentimento e seu objeto. Sendo o princípio de universalidade, a vontade deveria então se conformar à razão. Segundo Jonas, quando a percepção não está, e aí estou citando ele, mutilada pelo egoísmo ou perturbada pela estupidez, ela pode influenciar nossas emoções, né? Quando a percepção não está perturbada por alguma coisa ou outra, ela pode, então, o que a gente percebe influencia nosso sentimento. E essa influência pode contribuir com a lei moral, que impõe ao nosso ser a satisfação de reivindicação imanente do outro que existe. Podemos nos comover com o que percebemos, mas apenas o sentimento de responsabilidade nos liga ao objeto e é capaz de motivar nossa ação favoravelmente a ele. Só a responsabilidade produz em nós a disposição de atender à reivindicação da existência do objeto por meio da nossa ação. Jonas ainda nos lembra do cuidado espontaneamente dispensado pela natureza, sua prole, como constituinte do arquétipo humano, da coincidência entre responsabilidade objetiva e o subjetivo sentimento de responsabilidade. Para Jonas, a teoria ética tem sido omissa em relação ao fenômeno da responsabilidade e é o que ele, então, propõe, né, que todas as nossas ações sejam pautadas na responsabilidade, seja no âmbito particular, individual, na sua profissão, seja lá qual for, e especialmente no âmbito das ações políticas, né, dos poderes de decisão. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. Aí a gente toma um cafezinho e volta para as perguntas. Tá bom? Eu queria saber se para o Han Jonas tem como você ter responsabilidade não pela continuidade da existência de alguém ou de alguma coisa, mas pelo fim, porque porque é uma ameaça, algo do tipo. E eu queria saber se a gente tem responsabilidade também pela nossa própria existência. Quer dizer, se a gente se matar errado para ele, ou algo do tipo. Suicídio, tá. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso na aula sobre nascimento e morte,
né, que eu vou dar junto com o professor Olinto, mas eu posso te adiantar alguma coisa. Assim, a morte para o Jonas é o ato derradeiro da vida, né? É o fenômeno vital último, né? Ele é o oposto, não é nem do nascimento, né, da concepção, né, da origem da vida e o momento da sua corrupção, certo? Então, eu não sei se você quis perguntar exatamente isso sobre a morte, né? Os estudos que ele faz sobre a morte, ele vai mostrar que o que a tecnologia tem feito nas últimas décadas com esse momento, que é um momento extremamente íntimo, particular e etc., é solapar, diluir, dissolver, acabar, esconder, né? Se há um século atrás as pessoas costumavam morrer, né, nos seus leitos, junto dos seus familiares, né, numa situação quase assim, digamos, social, né, tinha um cortejo, todo mundo avisava, tocava o sino que alguém morreu, fazia-se um cortejo para levar o cadáver para o sepultamento, etc. Ou seja, a morte era uma coisa do fórum íntimo familiar, mas que era comunicada à sociedade, que era comunicada à comunidade. Hoje, na sociedade técnico-científica, a morte ocorre anônima em CTIs hospitalares ou em leitos de enfermaria cheios de equipamentos, sabe? Então, isso assim assusta muito, porque a morte nos foi roubada. O Jonas tem uma teoria muito interessante sobre o direito de morrer, né? Então, ele discute várias circunstâncias onde a morte, assim, já não é mais a natureza que decide, é o médico, é a máquina, né? Então, essa responsabilidade dos profissionais de saúde sobre esse momento derradeiro é muito grande, é muito importante, né? Então, ele defende que há um modo, vamos dizer assim, bom de morrer, né? Um modo, talvez assim, poderíamos até feliz de morrer, de certa forma. Não assim, a morte, tanto ele quanto Gadamer, né, dizem que a sociedade nos roubou a morte. A morte se tornou mais um produto do capitalismo, mais um produto de consumo, né? As empresas, e ela fica escondida, né? Não é uma coisa mais tão assim, incomoda, né? Incomoda a sociedade, né? A morte é uma derrota. Isso, a morte parece que é uma coisa que foi um fracasso que não pode ser adiado, né? E o comportamento tecnológico tem sido nesse sentido, e que isso, aí é uma proposta até que eu faço aqui na tese, é preciso rever o juramento hipocrático que os médicos fazem. Porque na época de Hipócrates não tinha respirador artificial, não tinha máquina de circulação extracorpórea, não tinha nenhum desses aparatos vitais que a gente tem hoje que podem manter um moribundo nesse simulacro de vida ad eternum, né? Então, o Hipócrates, no juramento que ele propõe, que é feito até hoje, quando os estudantes de medicina se formam, tem um momento que ele diz que o médico vou lutar, eu prometo que vou lutar com todas as minhas forças contra a morte, tarará, 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 né? Mas, só que a realidade do século V a.C. é muito diferente da nossa hoje, né? Essa era a visada dele naquela época. É preciso atualizar isso, né? Então, talvez um juramento hipocrático, um juramento do médico, né, mais correto seria: eu vou proporcionar uma morte mais digna, mais humana, né? E a morte, a gente tem várias classificações. Isso não é do Jonas, isso é da bioética em geral. A gente tem uma ortotanásia, né? Thanatos é morte, né? Ortotanásia seria uma morte boa, uma morte correta, né? A eutanásia, esse eu quer dizer bom, mas a eutanásia você provoca a morte, abrevia a vida por alguma razão que seja. Pode ser para evitar sofrimento de uma doença, ou pode ser, assim, nos países que a eutanásia é livre, como na Suíça, você pode, por exemplo, teve o caso de uma enfermeira alemã que já estava com 75 anos, super saudável, mas ela queria morrer porque ela não queria dar trabalho para os filhos e netos. Aí ela fez uma festa de despedida e tal, e foi para a Suíça, e os médicos deram a ela uma morte assistida, tá? E ela não tinha câncer, não tinha nenhuma doença assim que a condenasse, né?
Então, a eutanásia é uma abreviação, né? E tem a distanásia, que é o que acontece muito nas clínicas e nos hospitais, que ficam aqueles moribundos num estado que não é nem de vida nem de morte completamente, não é de vida plena e não é de morte plena. É uma área de transição que fica prolongada graças à técnica e que pode ser prolongada por décadas, né? Porque se consegue manter todo o funcionamento de toda a parte vegetativa. Só não se recupera as funções cerebrais superiores, que são as da relação com o mundo, né? Só ficam as funções vegetativas de manutenção da vida nua, né? Usando aquele termo de Walter Benjamin, a vida nua é a vida biológica, é aquela que nós comungamos junto com os animais. Essa é a vida nua. Então, quando tem um ser humano doente, se desligar a máquina, ele vai morrer. Mas você mantém a máquina ligada ali, aquilo que fica ali é uma vida humana? É só a vida nua da vida humana, né? Não é a vida humana completa, plena, né? E não é também de todo a morte, porque o pulso ainda pulsa, né? O pulmão ainda respira, né? Mas ele não tem nenhum contato com o meio, não tem nenhuma interação. Então, está ali a vida nua, à disposição para que os médicos e profissionais de saúde, cientistas, manipulem, façam o que, né? Podem fazer o que quiser. Esse é um ponto também que Jonas defende, que precisa de limites, né? Esses limites, pouco a pouco, vão sendo feitos, mas, assim, tem que segurar a voracidade dos médicos e cientistas. Porque, nos anos 70, quando a Harvard propôs uma nova definição da morte, que era justamente para facilitar os transplantes, né? A morte era dada como morte cerebral e não mais a parada, a cessação das atividades, dos sinais biológicos, respiração e pulsação, e a temperatura corporal, essas coisas mais básicas, mais tradicionais, né? Com o aparato técnico, se pode ver se o cérebro tem atividade ou não. Então, inicialmente, a morte cerebral era quando o eletroencefalograma é plano, é um traço reto. Com o tempo, eles tenderam a alargar essa definição de morte para quando o eletroencefalograma não tivesse traços regulares, porque, eventualmente, o ambiente pode causar interferência e ter pequenos sinaizinhos. Aí, para isso, eles já consideram morte cerebral, e a morte cerebral, então, em grande parte dos estados norte-americanos, nos anos 70, já era permitido o transplante, a retirada de órgãos para transplantes. E isso, o Jonas, assim, ele fica angustiadíssimo com essa história, que era o que ele temia. Ele que ficou 20 anos acompanhando a Escola Médica de Harvard nesses procedimentos de ponta de tecnologia, principalmente na área genética e na área dos transplantes. E ele tem muitas condenações quanto a isso. E, em geral, ele era amigo da equipe médica, né? Ele era amigo pessoal da equipe médica, e ele vivia tendo discussões com esses médicos, apesar de respeitar, de ter amizade e tal. Raros eram os que compreendiam o apelo que ele fazia. Normalmente, em geral, dizem, você vem com divagações filosóficas, discutir com dados científicos, entendeu? Que tem vida, que não tem vida e tal. E aí o Jonas defende o seguinte, que, na dúvida, a morte não há uma definição precisa da hora que está completamente morto, a não ser a definição máxima. Querer adiantar isso para fazer procedimentos de transplante, seja para beneficiar outras pessoas, seja para pesquisa médica, é um absurdo do ponto de vista ético, é quase uma absurdidade, uma monstruosidade. Jonas não gosta disso e defende que isso deve ser combatido, tá? De alguma forma, essa coisa louca de os médicos se tornarem os algozes dos seus pacientes por fazerem a retirada dos órgãos com ainda batimento cardíaco e respiração, né? A maioria, isso mudou um pouco. Precisa, quando a pessoa é doadora, né, e está em morte cerebral, o que tem que fazer é desligar a máquina. E aí, depois que tem que esperar, pode demorar minutos, ou pode demorar horas, às vezes até dias, o organismo parar de funcionar completamente. Aí, quando cessam os sinais vitais, aí tem 5 minutos para a equipe de transplante tirar tudo que pode tirar. Parece assim um monte de ave de rapina, tirando pele, né, córnea, fígado, rim, né, pulmão, coração, às vezes até intestino, etc, etc, etc. Tudo que é possível retirar daquele cadáver, né, ali é um cadáver fresco. Pelo menos esperou parar de pulsar, né? É muito monstruoso, ainda pulsando, e o médico ir lá abrir. Jonas mostra que isso é o oposto de qualquer juramento hipocrático que se faça no mundo inteiro, porque o médico jura que vai ajudar o paciente e não vai ser o seu algoz.
Entendeu? Quando o paciente ainda está respirando e com o sangue circulando por meio de máquinas, ele ainda apresenta algum sinal vital. Não, Jonas condena também aqueles médicos que falam, aquele nabo que está lá no leito tal, né, aquele vegetal que está no leito tal. Ora, tratam como se o vegetal não fosse um ser vivo. Até aquele foi o argumento que eu usei no dia da menina falando sobre o veganismo, né? Os vegetais também são seres vivos. Quando você come uma cenoura, você interrompe o ciclo vital da cenoura. Igual quando você come um coelho, você matou o coelho, você interrompeu o ciclo vital dele, certo? Então é isso. Sobre o suicídio, o Jonas ele não é contra, nem totalmente contra, nem totalmente a favor. Igual o aborto. Ele diz que há situações em que moralmente é aceitável. Tá? Um suicídio assistido. Né? Por exemplo, a pessoa sabe que vai sofrer, sabe que está numa doença terminal, incurável, e que aquele resto de vida que ela tem é indigno, vai só sofrer, sofrer, sofrer. Então, aí ele comenta sobre isso na aula que a gente vai falar de morte. A eutanásia, o médico não é eticamente... não só é aceitável a eutanásia quando for desligar a máquina de paciente com morte cerebral. Isso sim. A definição de morte cerebral, o Jonas gosta dela para o quê? Para definir, para objetivamente dizer, quando tiver em morte cerebral, desliga a máquina. Por quê? Para que vai ficar mantendo aquele simulacro de vida ali? Sabe? Tem outros interesses, quaisquer outros, menos interesses do próprio paciente em ficar naquele limbo, morre ou não morre. Não, a gente não tem ideia do que pode ser ou aquela pessoa está sentindo ali, se é que sente, mas, enfim, aquilo ali, tem uma pessoa ali, né, que está nos seus momentos derradeiros. E você fica prolongando esse final? Então, a eutanásia também tem limites, e o suicídio também teria limites. Mas, assim, o médico nunca estaria autorizado a fazer uma eutanásia nesse sentido, assim, por ele decidir. Ele pode, talvez, assim, se a pessoa numa situação de sofrimento, pode sugerir, por exemplo, as doses de analgésico que a própria pessoa se autoadministra. Aí ela vai buscar aliviar a dor e isso geralmente acaba indo numa dose tão alta quando o câncer ou a doença é muito dolorosa, muito sofrida. Se teve alguém que morreu de câncer, tem muitos tipos de câncer, mas é uma coisa muito sofrida. E a própria pessoa vai apertando lá o botãozinho para liberar morfina, e numa determinada hora essa morfina deprime o sistema respiratório, a pessoa morre, e aí é meio que o objetivo era o alívio do sofrimento e a consequência é a morte. Se o paciente está esclarecido sobre isso e ele deseja isso, aí o Jonas diz que aí o médico tem o dever de atender-lhe para tornar o resto de vida que ele tem digno. Tá? Então, a gente vai ter uma aula sobre a morte. Aqui é o princípio e responsabilidade. Mas você vê, ele deixar um paciente com morte cerebral ligado, isso é uma atitude que os médicos fazem toda hora sem pensar. Né? Ressuscitar paciente terminal, isso é coisa sem pensar. Qual a consequência disso? Né? Isso é para quê fazer isso? Qual a finalidade? Né? Então, os usos mais comuns são o transplante, eventualmente para usar em pesquisa, mas existem possibilidades nefastas, tipo assim, se você tem uma pessoa em morte cerebral e você bota ali, os órgãos dela continuam a funcionar. Então, o pâncreas vai continuar produzindo insulina, você pode deixar um cadáver assim para tirar a insulina. Você pode fazer um cadáver assim para tirar a bile, para ajudar pessoas que têm problema hepático, ou qualquer outra secreção do metabolismo. Né? O Jonas fala... Nenhuma parte do corpo, nenhuma função metabólica do meu organismo pertence a ninguém mais a não ser eu. É a única coisa que nós possuímos é o nosso corpo. Né? E que se sustenta a tese da sacralidade, né, nada disso deveria ser feito. Entende? Eu queria só chamar a atenção para a diferença que ficou bem clara hoje, com a exposição da Sara, né, da distância que há, por mais que o Jonas recupere algumas coisas da ética de Aristóteles, né, há uma grande distância, porque a ética de Aristóteles visava a uma autoconstrução do sujeito. A ação moral é aquela cujo efeito se dá no próprio sujeito da ação. Tá? E é esse trabalho de autoconstrução em que você vai desenvolver o seu potencial por exercitar as suas capacidades. Quer dizer, o exemplo que ele dá
né, do músico. Você precisa de aprender, de tocar música, de tocar um instrumento, para você desenvolver essa capacidade de tocar um instrumento. E, assim como você desenvolve um talento que você tem, mas você precisa exercitar para que ele efetivamente opere, né, para que ele passe ao ato, o efeito disso é sobre o sujeito. A ação sobre o objeto entrava no âmbito do que ele chamava a arte, a técne. E essa técne, na época dele, era totalmente limitada pela natureza. Ele tem vários exemplos que ele diz: não se constrói uma serra de barro. É impossível construir uma serra de barro. É o elemento da natureza que vai colocar limites à ação técnica. E é isso que se rompeu hoje, né? Esse limite não existe mais, e você passou a ser, a técnica passou a ser incluída no campo da ética, que na época para Aristóteles, a técnica tinha que ver com a ciência teórica e com a experiência, mas não pertencia ao âmbito da ética. Eram dois campos separados. A ética é a ação que repercute sobre o próprio sujeito, que desenvolve o potencial do sujeito e que leva esse sujeito a ser feliz, né? Basicamente, ser virtuoso para ser feliz. E essa mudança que o Hans Jonas introduz, por conta desse, como você falou, dessa expansão do poder técnico, é que passou a incluir a técnica no âmbito da ética, e a necessidade que o Jonas faz de inscrever de novo o campo da técnica no campo da ética. Acho que sim. Porque o outro só entrava em questão na ética de Aristóteles, né, quando estava em jogo a questão da justiça e da equidade nas relações com o outro, que o outro tem o outro é visto como um outro si mesmo, e por isso ele deve ser respeitado, e a justiça, então, seria esse reconhecimento do outro como um outro si mesmo, igual, então, com os mesmos direitos que eu tenho, né? Mas essa não tinha essa extensão e não aparecia realmente a questão da responsabilidade, não aparece em nenhum momento na ética. Momento da história da filosofia. Não. Isso é bem interessante. Professor, posso passar agora? Não. O Hans Jonas é realmente um filósofo bem do seu tempo, do tempo em que surgiu a fenomenologia, e, para mim, a grande virtude da fenomenologia é ter recuperado o conceito de tempo para a existência, que a doutora Sara desenvolveu muito bem, ainda que rapidamente, mas a temporalidade do ser humano. É todo Heidegger, por exemplo, que é bastante o pai desse movimento, e Husserl. A Heidegger, então, coloca, não é a categoria tempo, mas diz o substancial, né, elemento tempo, de fato, marca o processo de acontecer da vida. É isso que a doutora Sara falou, e esse é o grande mérito. A vida é um processo de acontecer. Ela não é um fato pontual que se dá lá atrás, recebemos dos nossos pais, mas a vida vai se desenvolver e nas três formas: no vegetal, no animal e especialmente no ser humano, que é consciente desse processo de acontecer. Então, isso é muito importante na economia da ética de Jonas. Então, só para encerrar, eu lembrei aqui, depois que o professor falou, de uma epígrafe que eu usei aqui na minha tese, do Antônio Cândido, que morreu há 2 semanas atrás, né? O tempo é o tecido da vida.
Então, assim, esse tempo que, essa temporalidade está presente no princípio vida, quando ele explica toda essa dinâmica do ser vivo como processo, um processo especial de ser, né? E, no princípio responsabilidade, a temporalidade também está presente, porque a responsabilidade só é um sentimento que brota por aquilo que é perecível, carente, vulnerável, que é finito, né? Enfim, então, a temporalidade é a base desses dois princípios, o vida e o responsabilidade. E esses dois princípios se tornam, então, os fundamentos dessa ética do futuro, que é uma postura, vamos dizer assim, é uma proposta ética nova, né, inovadora nesse sentido de ter a responsabilidade como sentimento, de não ser antropocêntrica, né, não ser intersubjetiva, ela inclui a natureza, a tecnologia, os produtos da tecnologia, até o lixo, né? Então, essas são as linhas gerais da ética do futuro. E, então, agora, assim, com isso, eu encerro a fundamentação da teoria ética de Jonas. Nas próximas aulas, que serão do professor Linton, ele vai falar mais de conceitos da bioética. E depois nós vamos dar aula juntos, onde eu vou apresentar as aplicações desse princípio da ética do futuro na bioética médica, tá? E na ciência, de modo geral. Na ciência, assim, voltada para a medicina, né? Na ciência biomédica. Ok? Obrigada, então, aos que ficaram até o final.